Irmãos, graças e paz, boa noite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Toda vez que sou convidado a vir aqui, eu vejo a grande oportunidade que Deus me dá de conhecê-lo um pouco mais, estudar um pouco mais, estar mais próximo do Senhor. E aqui reunidos como igreja do Senhor, como estamos aqui, casa cheia, fico muito feliz, é muito bom ver vocês aqui, encontrar e reencontrar pessoas queridas de bastante tempo, né? Pessoas que a gente olha assim, puxa, quanto tempo não te vejo, e isso é tão bom, abraçar, conversar com pessoas queridas, e isso é a igreja do Senhor, por isso nós estamos aqui, né? É muito gostoso estarmos juntos. Trago um abraço aqui da Igreja Presbiteriana de Igarapé, cidade onde eu moro, congrego ali com os irmãos da Igreja Presbiteriana ali naquela cidade, então trago um abraço aqui para os irmãos, tenho certeza que eu levo de volta, né, pastor Maxwell, um abraço aqui da Igreja Batista em Cristo também, para a cidade de Igarapé. Nós estamos terminando então essa conferência, tenho certeza que vocês já foram bastante edificados aqui ao longo desses dias. Quem esteve aqui durante todos os dias, levanta a mão aqui só para eu, olha que bênção, graças a Deus, a gente acompanhou aí desde quinta-feira, fechando hoje, tenho certeza que foi muito edificado, muito confrontado também com a palavra de Deus. Deus tem falado aos nossos corações, sempre que nós abrimos a Escritura, sempre que nós lemos o texto, sempre que ouvimos a sua palavra, nós somos mesmo confrontados, edificados pelo Senhor, para que possamos também edificar pessoas, né, e falar para as pessoas a respeito do Senhor. Mas vamos lá, nós estamos aqui então, encerrando essa conferência com o tema O que Jesus fará. Nós vimos já algumas questões aqui ao longo desses dias, e o grande tema para você que recorda bem, que está acompanhando aí esse trabalho todo, Cristo, a esperança da glória. Quem esteve mais esperançoso aqui durante esses dias? Levanta a mão bem alto. Quem está com aí a esperança revigorada, o coração aquecido, pensando, eu vou com esse meu Senhor morar com Ele para sempre, né? Essa é a nossa esperança, enche o nosso coração de alegria, pensar que Cristo é a esperança da glória. Vocês já viram então quem é Jesus? Algumas perguntas foram respondidas aqui, essas perguntas aparecem então desde quinta-feira. Quem é Jesus quinta-feira? Sexta-feira o que Jesus fez, não foi isso? Hoje, mais cedo, o que Jesus está fazendo e por fim então, o que Jesus fará. Nós cantamos aqui um hino agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez, hino antigo, né? Gostoso de cantar, porque alegra o nosso coração e pensar que Ele fez tantas coisas por nós e ainda fará coisas maravilhosas em nosso meio, ainda fará muita coisa por nós que somos aí a sua igreja. Então o grande tema hoje é o que Jesus fará. E eu trago essa imagem aqui para a gente começar. Quem já viu essa imagem aqui em algum lugar, alguma vez na vida? Levanta a mão aí. Então quem já viu sabe do que se trata. O que vem aí, não precisa responder não, mas pense com você, com os seus botões, o que vem aí à sua mente, seu coração, quando você olha para essa imagem e observa esse homem aqui numa cara de desespero, né? Alegre ele não está, não é verdade? O que acontece com ele aqui? Desespero, aflição, remorso, arrependimento, não é? Angústia por alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que está prestes a acontecer, alguma situação da vida. Quantas vezes nós já ficamos assim, como essa imagem? Quantas vezes lamentamos, quantas vezes choramos, e tristes, arrependidos de algumas coisas que nós fizemos, como esse homem que está aqui. E aí, para quem já viu essa imagem, sabe que ela faz parte de um afresco, Juízo Final, que está lá na Capela Sistina, lá no Vaticano, no finalzinho ali dessa capela, atrás do altar, essa imagem pintada então por Michelangelo. Aparece ali do lado esquerdo, considerando a imagem, né, do nosso lado direito aqui, mas olhando pela perspectiva do Juízo Final, ela está ali do lado esquerdo e por isso essa cara de arrependimento, essa cara de angústia, esse olhar de tristeza, um pensamento ali de que não dá mais para voltar atrás. Quantas vezes você já pensou, puxa, se eu tivesse alguns anos
atrás, se eu pudesse voltar na minha juventude, se eu pudesse voltar lá no passado, eu teria feito diferente. É ou não é verdade? Quantas coisas nós nos arrependemos de ter feito? Quantas palavras que saíram da nossa boca e a gente hoje, eu podia ter freado essa língua. Eu podia ter passado por essa situação de uma forma diferente. E essa pessoa que está aqui pintada do lado esquerdo da imagem, no juízo final, deve estar pensando o que aconteceu por toda a sua vida, o quanto ele foi, então, distante de Deus durante toda a sua vida. Porque do lado esquerdo dessa imagem, lá na Capela Sistina, estão aquelas pessoas que são agora no juízo final condenadas. Estão ali aquelas pessoas que não têm mais esperança. Estão ali aquelas pessoas que o destino delas agora já estava determinado e elas estão ali agora seguindo então para o lugar onde elas de fato deveriam ir por causa dos seus pecados. E nenhum arrependimento, nenhuma cara de angústia poderia mudar essa situação. Do lado direito, do lado da imagem, pela perspectiva da imagem, são aqueles que vão para a glória, gozar das bem-aventuranças do Senhor. E aí eu quero começar essa nossa conversa hoje perguntando para você, de que lado você está? Qual será a aparência do seu rosto naquele dia do juízo final? O que passará pela sua mente naquele dia onde o Senhor estará ali julgando as pessoas e encaminhando cada um para o seu devido lugar? Cristo é a esperança da glória, mas nós vemos aqui uma pessoa completamente sem esperança, completamente aflita, completamente angustiada, porque não tem Cristo como esperança da glória. Porque não tem Jesus como aquele que de fato produziu nele essa esperança da glória ao longo da sua vida. E agora todo lamento, toda angústia, toda tristeza vem, porque o seu destino já está determinado, não tem mais para onde ir. E aí, o que nós vamos falar aqui hoje, então, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o que Jesus fará. Vamos ver aqui, então, como será a vinda de Jesus. Vamos ver, então, Cristo como consumador e juiz. Vamos ver Cristo fazendo novas todas as coisas. Cristo, então, de fato, como a nossa esperança da glória. E seguindo, por último, o Cordeiro rumo à nova criação. Então, espero conseguir finalizar nessa uma hora que nós temos aqui, esses temas, considerando, então, o que Jesus fará. Sua vinda, Ele agora como consumador e juiz, fazendo novas todas as coisas, nossa esperança da glória, que é o grande tema dessa conferência, e então como seguir o Cordeiro rumo a essa nova criação. Quem tem participado da escola bíblica dominical aqui, tem estudado criação, queda, redenção, né? Recriação, não é isso? E aí tem visto, ao longo de toda a história, como é que esse plano de Deus foi sendo desenrolado, né? Tudo que Deus arquitetou para a sua criação vem sendo executado por Ele mesmo. E agora nós vamos ver, então, como seguir o Cordeiro rumo a essa nova criação. E para começar, Cristo, então, sua vinda. Como será a vinda de Jesus? E é interessante, estava conversando ali com o professor Zé Carlos, antes da gente começar, o quanto as igrejas hoje e os crentes, na minha época a gente chamava de crente, né? Hoje quase não se ouve falar mais, ele é crente, né? Mas como os cristãos hoje estão enxergando o seu cristianismo, a sua vida como igreja. Parece, e eu não sei se isso acontece aqui, mas lá em Igarapé parece que acontece muito, as igrejas não estão mais com aquele anseio pela volta de Jesus. Parece não existir mais essa expectativa de que Jesus vem. O cristianismo tem sido resumido ao aqui e agora, vocês percebem isso? As pessoas vivendo sua vida de uma forma tal como se Jesus nunca mais viesse. E que toda a esperança da igreja, toda a esperança do crente se resume a essa vida aqui. Tudo que nós podemos alcançar, né, toda a nossa vida com o Senhor, se resume a esse plano. Se resume ao que nós vamos alcançar, ganhar de Deus, receber do Senhor. Vem à igreja para receber a bênção. Não é? Eu vou lá buscar a minha bênção, volto para casa como se nada tivesse acontecido.
e vive uma vida como se Jesus nunca mais viesse. E nós vemos pela Escritura que a sua vinda, ela será visível, ele vai voltar, ele nos garante que ele vem. Ele foi para o céu, garantindo para aquelas pessoas que estavam ali, vendo o Senhor subindo, que ele voltaria. É a grande promessa da igreja, é a grande promessa do cristão, é a volta de Jesus. Se nós vivemos como se Jesus não voltasse, como se ele nunca mais viesse, toda a nossa esperança vai embora também. E a Bíblia diz que a esperança dele será, que a volta dele será visível, a sua vinda será visível, será gloriosa e será inesperada. É aquelas pessoas que estão hoje vivendo como se Jesus não viesse, serão pegas de surpresa. Muitos que estão aqui hoje vão ser pegos de surpresa. A igreja espera ansiosamente pela volta de Jesus. E é interessante porque durante toda a história, a igreja esperava Cristo para a sua época, para o seu tempo. Né? Quando nós pegamos as cartas, por exemplo, Paulo, ele esperava que ele seria transformado. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, olha, de maneira nenhuma precederemos os mortos, né? Mas ao soar da trombeta, Cristo virá, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, olha, eu também vou estar lá, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Esperava Jesus para aquele momento, para a época deles, para a geração deles. E a igreja hoje, não. Já passaram 2000 anos. Quem sabe ainda vai demorar mais 2000. Isso é para vocês, meus netos. Isso é para a próxima geração. E estamos perdendo a expectativa. Estamos deixando sabe aquela ansiedade pela volta do nosso Senhor de lado e vivendo aqui como se nada mais fosse acontecer. Então vamos ver aqui. Ela será então visível, gloriosa e inesperada. Como que ela vai ser visível e gloriosa? Vamos pegar alguns textos, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí para ver se está certo. O texto nós colocamos aqui, para quem de repente não estiver enxergando lá. Mas Mateus capítulo 24, versículo 30, o Senhor fala assim, olha, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Eu deixei em negrito essa palavra, olha só que interessante, as pessoas vão lamentar porque Cristo está voltando. Haverá um sinal, Jesus não deixa claro qual será esse sinal, mas haverá um sinal, Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos verão. Imagina aquelas pessoas que estavam ali vivendo. Imagina a igreja vivendo como se Jesus nunca mais viesse, lamentando pela volta de Cristo. Olha, ele veio. E agora? O que será de mim? Olha que João escreve lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra, de novo, João escreve, assim como Jesus havia falado, lamentarão por causa dele, assim será, amém. Sabe, meu irmão, você está aqui hoje, finalizando uma conferência, quinta, sexta e sábado, 3 dias ouvindo a respeito de Jesus. O que ele fez, o que ele está fazendo na vida da igreja hoje. Quem é Jesus? E precisa haver no seu coração essa grande expectativa de que Jesus virá e que a sua posição na volta de Jesus não pode ser aquela posição de alguém que se lamenta, alguém que se entristece. Por quê? Eu não mudei de vida. Por que não dei ouvidos? Por que ao longo desse tempo todo acompanhando, talvez até a beira do caminho, recebendo até os benefícios de participar, estando junto com a igreja do Senhor, mas nunca fazendo parte dela, nunca de fato estando no caminho? Talvez a sua posição naquele dia vai ser de lamento, de choro, de tristeza, de angústia, como aquela imagem daquela figura pintada por Michelangelo séculos atrás, daqueles que estarão do lado esquerdo de Jesus.
A gente não pode ter dúvida disso, que Jesus virá de forma gloriosa e de forma visível. Esquece deixados para trás. Quem já assistiu aí, né? Quem já leu os livros. Ele virá entre as nuvens com poder e grande glória. E a igreja vai olhar para isso. E o seu coração vai encher de alegria, porque agora eu estou indo para o encontro com o meu Senhor. Aquele que eu esperava, aquele que ansiosamente olhava para o céu quando o Senhor vem. Sabe, você, não sei você, mas de repente, em algum momento da sua vida, você olha para o céu, sabe aqueles dias que o céu está lindo? E lindo ele pode estar azul, clarinho ou negro para chover. É lindo de todo jeito, porque é obra de Deus, né? E aí eu fico olhando às vezes para o céu, vindo aquelas nuvens, sabe aquele dia que parece que vai cair uma tempestade, que você olha assim, aquele mover das nuvens, eu fico pensando como será glorioso o dia que o Senhor voltar. E aparecer entre as nuvens para me buscar, e a sua igreja subir com Ele, para abraçar o Senhor, com o corpo transformado, estando livre do pecado agora, de uma forma incorruptível, para estar com o Senhor, esse Senhor que vem em glória, sabe? Isso deve mover o nosso coração, deve encher o nosso coração de alegria, porque a volta do Senhor será gloriosa. Ele virá, e isso é que enche o nosso coração de esperança. E Ele virá para nos buscar. Olha que maravilha. Como Ele disse, para onde Ele vai, Ele quer que nós estejamos também, né? Como disse João, como escreve João, as palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração, né? Credes em Deus, credes também em mim, não é assim? A volta de Jesus também será inesperada. E aí nós vamos ver o que Jesus mesmo diz a respeito do seu retorno. Olha, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. De repente você está lá em casa, não é assim que acontece? E aí você conta para ver quanto tempo o trovão vai ser audível para saber onde cai o raio. Não é assim que a gente faz? Quando a gente não ouve o trovão, ouve o estalo muito perto de nós, opa, caiu aqui pertinho, né? Quando demora para vir um som, caiu longe. E ele diz que, olha, assim como o relâmpago, será de forma muito repentina, será inesperada a volta do Senhor. As pessoas estarão trabalhando, andando nas ruas, de repente num culto como esse, de repente lá operando máquina, a gente não sabe como vai ser, não é? E aí ele fala que assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Senhor. Ele continua dizendo, olha, quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Quantos já se frustraram? E aí eu vou contar uma coisa para vocês, eu já tive vizinhos, minha esposa está ali, conta algumas histórias de vizinhos dela, que tiravam os filhos da escola no ano que Jesus voltaria. As pessoas paravam de trabalhar, não, Jesus vai estar marcado, vai ser dia 6 de agosto, de tal ano, e Jesus vai voltar. Se prepare, e as pessoas se preparavam. Não sei, alguém já teve contato com alguém assim? E as pessoas se preparavam ali para aquele ano, para a volta de Jesus, tiravam os filhos da escola e falavam lá com a mãe da Lília, minha esposa, que isso é boba. Para que isso dá? Ano que vem não vamos estar mais aqui, Jesus vai voltar. Se prepara, e as pessoas se preparavam. Se soubéssemos, ou se você soubesse que dia seria esse relâmpago, como é que estaria a sua vida hoje? Quantas vezes você teria lido a Bíblia esse ano? Quantas pessoas você teria pedido perdão? Quantos cultos você teria frequentado? Quantas vezes deixaria a preguiça de lado para participar de algum trabalho da igreja? Sabendo que o seu tempo estava sendo contado e que Jesus voltaria dia 6 de agosto. E aí, porque Jesus disse isso, que ninguém sabe a hora, a gente relaxa. Mas devia ser o contrário, né? Nós devíamos estar aqui como a volta dele inesperada, como um relâmpago que acontece lá, de repente cai o raio, ninguém sabe, morre a pessoa porque caiu o raio na cabeça. Assim deveria ser a nossa vida enquanto igreja do Senhor. Eu preciso pedir perdão agora para o meu irmão. Eu preciso reconciliar com a minha família agora. Eu preciso trabalhar mais na obra do Senhor agora. Eu preciso ser mais fervoroso agora.
Eu preciso de fato viver a vida cristã como ela é, como deve ser, como a Bíblia ensina, agora. Porque se Jesus é a esperança da glória e Ele disse que Ele vai voltar de forma repentina, o que eu estou fazendo, meu irmão? George Miller, grande homem de Deus, século XIX, cuidava de um orfanato de 300 crianças. História fantástica de vida. Quem puder, leia sobre ele. E era uma vida de constante oração e leitura das Escrituras. Conta-se que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, inteira. Muitas dessas vezes de joelhos. Certa vez um repórter foi perguntar para ele: Jorge, o que você tem mais vontade de fazer ainda na sua vida? Ele responde assim: ler mais a Bíblia, para que eu possa conhecer mais o meu Senhor. E você vai lendo essa história, sabe, a história de vida, e percebe o quanto que era de fato dependente de Deus. Conta-se uma história que uma vez ele estava lá e as pessoas, os funcionários desse orfanato, falou para ele: olha, Jorge, a gente não tem mais pão para alimentar as crianças. Ele falou: olha, vou deixar que eu vou resolver. Ele vai orar e fala assim: Senhor, não temos pão. Só isso. Mais nada. Ou seja, eu vou passar meu problema agora para Deus, que é quem pode resolver. E aí ele conta que pouco tempo depois chega uma carruagem, né, cheia de pão, porque a padaria tinha feito pão, tinha assado mais do que devia, era para levar para um castelo, não foi aceito lá, não, trouxe para cá para vocês, porque a gente ia levar para lá, não deu certo, o pão assou demais, tivemos que trazer para cá. E ele: é o Deus do impossível, é o meu Senhor. Sabe, basta, Senhor, não temos pão. Dependência. Porque alguém que espera que Jesus de fato volta logo, alguém que reconhece que Jesus está com ele, alguém que reconhece que o Senhor faz parte da vida. E às vezes nosso filho adoece, nós saímos destrambelhado, né, correndo, buscando chave de carro, documento, essas coisas, não lembramos nem de orar para ir para o hospital. Como se não fôssemos cristãos, como se não dependêssemos de Deus. E assim nós vamos vivendo a vida cristã, e isso tem refletido na vida da igreja. E a igreja tem vivido como se Cristo não voltasse, ou como se não tivesse nos prometido que voltaria. E que a volta dele não é inesperada. Olha só o que Lucas escreve: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Sabe, se Jesus é a esperança da glória para você, como é que você tem se preparado? Como é que nós temos, como igreja do Senhor, nos preparado para essa volta inesperada do Senhor? Se Ele é a esperança da glória, se estamos aqui desde quinta-feira ouvindo isso e de fato saindo daqui pensando: Jesus é a esperança da glória para mim. Lucas escreve: estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não espera. Naquele momento que você talvez não esteja nem pensando em Jesus. Naquele momento que as tribulações da sua vida estejam tomando o seu tempo. Que a correria do dia a dia esteja ali tomando o seu tempo, o tempo da sua família, o tempo da sua vida com o Senhor, o seu tempo de oração. Vai ser naquele momento que talvez o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E como nós temos preparado a nossa vida para esse Jesus que volta, para esse Jesus que vem, para esse Jesus que um dia prometeu que vai voltar. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, parte A, o Senhor fala ali e revela a João: eis que venho como ladrão. Seria tão bom se o ladrão avisasse que iria roubar a casa, né? O ladrão avisasse que ia roubar seu carro: olha, eu vou colocar uma plaquinha lá, ó, prepara aí, tranca a porta, põe cadeado, porque eu vou ir à noite roubar a sua casa, né? Jesus fala sobre isso, falando: se o pai de família soubesse disso, o que ele faria? Estaria preparado, com a porta trancada, com o porrete na mão, não é? Esperando esse ladrão. Muito bem preparado. Como que está a igreja do Senhor hoje? Olha o que Paulo escreve, falando para a igreja, e parece que a igreja pouco tempo depois esquece essas coisas, né? Mas não é um problema da igreja hoje, a igreja vai esquecendo dessas palavras.
E ela precisa ser advertida, por isso que os apóstolos escrevem cartas, né? Porque precisa resolver problemas na igreja. A ponto de Paulo, por exemplo, falar, me admira que tão depressa vocês já esqueceram esse evangelho para outro, para conferir outro, para acompanhar outro, que não é outro, mas que é maldito, né? Ele fala, me admira. E nós vamos ficando admirados com o nosso próprio comportamento hoje. Quando eu leio a Escritura, tomo um tapa na cara, porque me admira. Sabe, eu olho, Fernando, eu estou admirado com você mesmo, né? Quando você pega a Bíblia, não acontece isso com você? Eu pego as Escrituras, olho para ela, meu Deus, sou admirado comigo mesmo porque estou deixando de fazer aquilo que está escrito. Já esqueci. Puxa, eu vi isso ontem, a gente ouve a mensagem aqui à noite, na segunda-feira de manhã já. O que o pastor pregou mesmo? Qual foi o texto lido? E alguns anotam, né, porque não conseguem confiar mais mesmo na memória, porque é tanta coisa. Outros não anotam, esquecem também. E aí a gente está vivendo assim, olha, Paulo escreve, olha, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Você sabe disso, igreja? Você já ouviu isso alguma vez na vida? Né? Quantas vezes? A gente tem a impressão que o tempo inteiro está enxugando gelo, né? Chovendo molhado. Puxa, vou falar de novo. Eu ficava preocupado com isso, sabe? Eu ficava mesmo. Puxa, vamos falar a mesma coisa? Até ler Paulo falando, olha, eu tenho que falar para vocês a mesma coisa sempre. Eu falei, se Paulo então percebeu essa necessidade de falar para a igreja sempre das mesmas coisas, é porque isso de fato é necessário para que a igreja vá interiorizando as coisas, vai compreendendo as coisas, que pela repetição de repente vai inculcando, né? O Senhor fala isso lá para o seu povo, né? Olha, você vai pegar essas coisas, essa lei toda que eu estou mostrando para vocês, e inculcará na mente dos seus filhos, né? Assim, andando pelo caminho, deitado, né? Na hora de dormir, ao sentar para comer, você vai inculcar isso na cabeça deles. E será que nós temos feito essas coisas? Olha, Paulo falando, vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. Nossos filhos sabem disso? Seu filho de 5 anos sabe disso? Seu filho de 6 anos, 7 anos, 12 anos, sabe que Jesus virá de forma inesperada? Estamos inculcando essas coisas na vida dos nossos filhos, na mente dos nossos filhos, nos corações dos nossos filhos, para que eles se preparem também para o que há de vir, para todo o caos que vem se instalando na terra. E que hoje nós temos liberdade de ficar aqui, quinta, sexta, sábado, domingo, falando a respeito do Senhor, abrindo as Escrituras, lendo as Escrituras, testemunhando a respeito de Cristo, que talvez amanhã não podemos fazer mais isso, que as portas vão ser fechadas. E teremos que ficar como os irmãos do passado, escondidos nas cavernas. Ou como hoje, pessoas contrabandeando Bíblias, né? E tendo que cultuar de forma escondida, porque o governo não deixa, porque é crime. Estamos colocando essas coisas no coração dos nossos filhos. Quantas vezes você falou para o seu filho, olha para o céu, porque Jesus vai voltar? Quantas vezes você, em vez de ficar contando estrelinha, olha, aquela ali é a constelação tal, aquela é a ursa maior, não sei o quê, sabe? Mas olhar para o céu e falar, olha ali, o Senhor vai vir. Um dia que a gente não vai estar esperando, mas o Senhor vai vir. E vai pegar muita gente de surpresa. Eu e você estamos preparados para isso? E aí esse mesmo Jesus, que você ouviu quem é Ele, o que Ele tem feito na sua igreja, e tem feito nessa sociedade, por meio da igreja, utilizando a igreja, usando eu e você para que pudéssemos então testemunhar a respeito dessas coisas, falar a respeito dessas coisas, advertir as pessoas a respeito dessas coisas, esse Senhor virá de forma inesperada, consumando todas as coisas, sendo o consumador de tudo, encerrando toda essa história que vem sendo desenvolvida até então, mas numa outra posição agora, que é a posição de juiz. Hoje ele advoga, não é? Está à destra de Deus, ele intercede por nós, ou não é assim, igreja? Como escreve João, se pecarmos, não é? Temos um advogado, ele está lá intercedendo, ele vem agora
como juiz, como consumador de todas as coisas. E ele mesmo disse: olha, eu sou o alfa, o início, primeira letra, lá do alfabeto grego, e o ômega, a última letra, o início e o fim, começo de todas as coisas e o final de todas as coisas. O Senhor, né, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Aquele Jesus que foi à cruz, recebendo toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Como ovelha muda que não abria a sua boca, não é assim? Machucado, esbofeteado ali, crucificado. Vem com poder e glória. O Todo-Poderoso. Consumando todas as coisas. Como naquela pintura de Michelangelo agora, olha, apartando os bodes das ovelhas. Encerrando todo o julgamento das nações. Encerrando todas as coisas. Como o Senhor de todas as coisas. E aí quando vamos lá para Apocalipse, João escreve a respeito desse julgamento. Eu vi também os mortos, na imagem que ele vê, naquilo que o Senhor revela, ele vê grandes e pequenos, ricos e pobres, entendidos e ignorantes, tribos de países emergentes, terceiro mundo, europeus, países de primeiro mundo, ricos, que não precisam mais de Deus, né? Ao observar as igrejas na Europa, o que estão virando? Casas de show, boates, museu, porque as pessoas relaxaram, esses estarão lá, assim como todos estarão lá, grandes e pequenos, de pé, diante do Senhor, assim, autoridade. Quando aparece uma autoridade, o que as pessoas fazem, né? Enquanto a autoridade não senta, ninguém senta, não é assim? Hoje, entre os homens, estarão todos diante do trono. Ele diz que os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Você já parou para pensar que a vida tem sido registrada numa inteligência fantástica? Você fica surpreendido com o que a inteligência artificial faz hoje, não é? E às vezes enche o seu coração de expectativa pelo que há de vir, com toda a tecnologia. Imagina os livros sendo abertos, e as pessoas em pé, diante do trono do Senhor, e recebendo ali daquele grande Senhor, o Todo-Poderoso, a sua sentença. Ricos, pobres, grandes e pequenos, diante do Senhor, para serem julgados, segundo o que estava registrado naqueles livros. Esse é o tipo de coisa que não se ouve mais por aí. Não se fala mais em julgamento. Não se fala mais em condenação. Não se fala mais em prestação de contas. Como o escritor dos Hebreus escreve lá, é que a Escritura está ali cortando, né, como uma faca afiada de dois gumes, né? Então, sabe essa Escritura que hoje ela fala o nosso coração, que nos enche de esperança, que é testemunha a respeito do Senhor, da volta do Senhor, ela também nos condena, porque mostra o meu e o seu pecado, o quanto nós carecemos de Deus, dependemos do Senhor, e aqueles que estarão lá sendo julgados, estarão sendo julgados por causa dessa palavra que foi anunciada, toda a lei de Deus, todo o padrão de Deus, para que pudéssemos seguir e que falhamos, não é assim? E que quando olhamos para a nossa falha diante do padrão estabelecido por Deus, nós olhamos para Cristo como aquele que pode salvar-nos, como o único que pode fazer por nós o que nós não conseguimos fazer. E corremos para a cruz de Cristo,
e estarão lá diante dele, desse Senhor, juiz, que há de julgar todos por tudo o que nós fizemos. Mateus capítulo 25, o Senhor fala, olha, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono. Que trono? Trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Aqueles discípulos ali queriam fazer esse trabalho pelo Senhor. Senhor, podemos separar o joio do trigo? Dada a incapacidade das pessoas, mesmo a igreja do Senhor, a nossa incapacidade de reconhecer aqueles que são do Senhor, daqueles que não são, aqueles que parecem ser, daqueles que de fato são, o Senhor fala, não. Quem vai fazer isso é o próprio Senhor. E ele diz aqui, olha, quando ele vier em sua glória, ele se assentará no trono, e ele pegará todas as nações, estarão diante deles, reunidas diante do Senhor, e ele porá as suas ovelhas de lado, à sua direita, e os bodes à sua esquerda, porque o Senhor conhece as suas ovelhas. Lembra lá de João, quando ele fala àqueles judeus que estavam ali perguntando para ele, se Senhor, se você é o Cristo mesmo, Messias mesmo, fala abertamente. E ele fala assim, olha, eu já falei para vocês, mas vocês não ouviram, os milagres que eu faço testemunham por mim. E ele completa dizendo, olha, mas vocês não reconhecem isso porque vocês não são as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só para você ver, Jesus conhece as suas ovelhas, nós somos ovelhas do Senhor, nós que aguardamos ansiosamente pela vida do grande Senhor, esse que vai julgar todas as nações, e nós estaremos à direita dele, recebendo as bem-aventuranças que ele tem preparado para nós. Sabe, isso é esperança, gente. Sabe, se o seu coração não enche de alegria e de esperança de estar à direita do Senhor, é porque talvez você não seja ovelha dele. Ou quem sabe mas precisa entender ainda essa mensagem, e aquecer o seu coração com esse evangelho, e voltar para os caminhos do Senhor. E se atentar para essa mensagem da Escritura, que diz que esse Senhor vai vir buscar a sua igreja. E vai julgar todas as nações, e vai colocar você e eu ao seu lado direito. Olha que benção. Olha que maravilha ter essa esperança. Paulo diz que se essa não é a nossa esperança, ou se esperamos em Cristo só nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Porque por mais coisas que você alcance, por melhor posição social que você tenha, isso é lixo, meu irmão. Nada pode ser comparado a estar do lado direito do Senhor. Nesse dia de julgamento, está ali, eu sou ovelha de Jesus, não porque eu mereço, não pelos meus méritos, não pelos seus méritos, mas porque o Senhor te escolheu para estar lá, e te transformou, e mudou seu coração para estar do lado dele, como ovelha do Senhor. Isso é o que Jesus fará. Ele prometeu isso, e nós aguardamos isso ansiosamente. Sabe, quanto mais você pensa nas coisas do céu, mais desligado das coisas da terra você fica. E o contrário acontece, quanto mais nós nos dedicamos à vida aqui, à vida terrena, às coisas desse mundo, menos nós pensamos no céu, menos nós pensamos que o Senhor vai voltar, vai julgar as nações, e eu estarei lá do lado direito dele. A gente precisa ter isso em mente sempre, pensar, Jesus vai voltar de forma inesperada, de forma gloriosa, e agora numa posição de juiz, e como é que eu tenho vivido diante do Senhor? Quais têm sido as minhas obras escritas nesse livro que vai ser aberto, que João falou? O que está sendo escrito a meu respeito lá? Essa deve ser a nossa preocupação. Se algo tem que te preocupar, que seja o céu, que seja as suas obras escritas no livro da vida, que seja o seu nome escrito no livro da vida, porque é isso que Jesus fará.
que mais? Jesus faz novas, então, todas as coisas. E ele vai falar de uma cidade de Deus. Todo povo que presta tem uma cidade, né? Ou espera uma cidade, constrói uma cidade, ou vai para uma cidade. E nós não somos diferentes. Não foi diferente com o povo de Deus ao longo de toda a história, caminhando para uma cidade, caminhando para um lugar, com uma esperança de dias melhores, de um lugar melhor, de um lugar que habita a justiça. Isso sempre foi a esperança do povo de Deus. Sempre foi. E sempre vai ser. E tem que ser assim mesmo. Nós aguardamos novo céu, nova terra, onde habita a justiça, não é assim? E aí, a respeito dessa cidade, essa cidade santa, ou como você preferir, essa nova Jerusalém, nós vemos aqui em Apocalipse, vamos ver algumas coisas aqui, como é descrita essa cidade, mas algumas coisas nós já percebemos, que ela tem uma grandeza fora do comum, algo que nós não conseguimos nem conceber, é ou não é verdade? Quando olhamos essas características que são ali pintadas, apresentadas por aqueles que tiveram algum tipo de revelação a respeito dessa cidade gloriosa, é dito sobre ela de uma arquitetura esplendorosa, de um projeto arquitetônico que deixa qualquer cidade maravilhosa aqui no chinelo, né? Quem é Dubai? Para se aproximar dessa cidade santa e gloriosa que nós esperamos. Então ela parece como uma grande cidade, uma arquitetura inigualável, e que pessoas de muitas nações habitam nelas. Aqueles aposentos, naqueles lugares que estarão ali, preparados para nós nessa cidade. Experimentaremos intimamente a presença de Deus nesse lugar. E veremos o seu rosto. Todo homem que olha, toda mulher que olha para a grandeza de Deus, tem esse desejo de conhecer o Senhor. Lembra Moisés? Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te conhecer, quero ver o seu rosto. Não é assim? Tá bom. De costa pela frestinha da pedra. Porque ainda não dá, né? É só lá, naquele momento, naquele lugar, onde não estaremos mais com esse corpo debilitado, corrompido. Ali nós veremos o seu rosto. Nós veremos como Ele é. Nós viveremos intimamente na presença desse Deus. E aí vamos ver então o que alguns homens falaram a respeito disso. E vamos lá para Isaías. Olha só, Isaías capítulo 65, versículo 17. Ele diz assim, olha: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então tudo vai ser feito novo, novo céu, nova terra, recriação. E quem cria isso tudo é o Senhor, quem refaz essas coisas todas é o Senhor. E é interessante quando você pega Gênesis, e se você colar todos os outros livros da Bíblia, e colar Gênesis em Apocalipse, pega os primeiros capítulos de Gênesis, da criação, e cola nos últimos capítulos de Apocalipse. Você vai ver tanta similaridade, tanta proximidade desses dois locais. Uma pessoa está ali incontaminada ainda, né? Homens, ali é representado por Adão, né? A sociedade ali, intimamente conversando com Deus. Não é assim que acontece lá no Éden? Já leram Gênesis? E passava o Senhor e conversava com ele, e falava, olha, você vai cuidar dessas coisas todas, você vai dar nome para todos os bichos, você vai trabalhar, cuidar dessa terra. Não é assim que acontecia lá? E uma intimidade com aquele homem que ainda não havia sido corrompido pelo pecado. Quando você cola Gênesis lá em Apocalipse, você vai ver a mesma coisa, essa intimidade do Senhor, um novo céu, uma nova terra, sem essa corrupção que nós vivemos hoje, sem o pecado, sem choro, sem pranto, sem tristeza, porque o próprio Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não é assim que acontece? Isso é o que Jesus fará. Pedro, quando escreve, olha, mas nós, segundo a sua promessa, promessa de quem? Cristo, que disse que voltaria. Ele diz, olha, aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça. Pense você podendo andar à noite, aqui, sem medo. Quem já foi para algum lugar aí que aparentemente
é mais educado, né? Aparentemente tem menos crime. Tem uma sensação boa? Sim ou não? Sabe aquela sensação assim, puxa vida, nem parece, né, que eu estou andando numa cidade, nem parece que aqui tem gente, né? E você fica com medo, né? E de repente você vê algumas pessoas que são daquele lugar, deixando carteira em cima da mesa, bolsa ali na cadeira, você fica, gente, será que não vai passar? A gente fica assim, né? Não sei você, mas eu, bom mineiro, né? Moramos em cidades aí que tem uma criminalidade abundante, né? Ficamos ali, não, mas será que aquela pessoa não está percebendo que tem um perigo? A gente fica assim. Agora imagine você morando num lugar, não tem nada disso. Onde habita a justiça. E essa é a promessa que Jesus fez. É isso que Jesus fará. Esse lugar onde eu e você vamos morar, habita a justiça. Não teremos medo de nada. Não teremos preocupação. Não teremos mais dificuldade de relacionamento. Não teremos mais pessoas falsas. Não seremos mais nós mesmos falsos com o outro. Estaremos intimamente ligados ali ao Senhor, vivendo uma forma diferente de vida daquela que nós vivemos aqui. Olha quem mais fala, João. Quando ele escreve lá em Apocalipse, eu, João, vi a cidade santa, essa santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha só que coisa interessante, a figura do tabernáculo era aquele lugar onde representava a presença de Deus, não era assim? E até hoje os templos têm essa conotação, é ou não é verdade? Nós estamos aqui é um lugar diferente, aqui é um lugar onde nós cultuamos ao Senhor, aqui é um lugar e um momento, um espaço que nós reservamos para esse fim. Agora pensa em tudo isso agora representado pelo próprio Deus, ou essas coisas representando, né, melhor dizendo, essas coisas como sinais, essas coisas todas como símbolos da presença real do Senhor. Porque ali, nessa cidade, nessa santa cidade, o Senhor habitará, não mais há necessidade de um templo, não há mais necessidade de um tabernáculo, não há mais necessidade de nada simbólico que possa representar a presença de Deus, mas o próprio Senhor ali. Isso que Jesus fará. E ele diz aqui, olha, e não vi nela templo. Ele olhando para aquela cidade, cadê o templo? Cadê o tabernáculo? Não há mais necessidade. Não precisamos mais. Por quê? Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O seu templo é o próprio Senhor. E o Cordeiro. E olha só que maravilha essa esperança. E não entrará nela coisa alguma que contamine. E cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Olha aí o habitante dessa cidade santa. Aquele que tem lá a sua habitação, aquele que mora nessa cidade, é aquele que foi escolhido e que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem é habitante dessa cidade? Quem vai estar lá? Quantos de nós que estamos aqui hoje que estaremos lá? Seremos moradores, habitantes dessa cidade santa, que nada contamina, que não tem coisa alguma que possa entrar naquela cidade e corromper as pessoas, possam corromper os homens. Onde não há necessidade de templo, onde não há necessidade de nada simbólico que represente a presença de Deus, porque o próprio Senhor estará ali naquela cidade. Eu e você estaremos lá, desfrutando das bem-aventuranças do Senhor, naquele lugar maravilhoso. Alexander diz o seguinte, olha, toda cidade será um templo. Quando ele escreve um artigo a respeito da cidade de Deus, um templo sagrado, todo habitante será um sacerdote. Todos os cidadãos, sem exceção, não apenas servirão e adorarão a Deus, mas também reinarão com Ele. Olha aí o seu trabalho lá. Esquece tocar harpinha, tá?
Muitos ficam tentando conceber, eu vou ficar ali o tempo inteiro tocando harpinha em cima da nuvem. Não, não é isso, gente. Imagina você andando por uma cidade, onde todos ali são sacerdotes, porque servem a Deus, cultuam a Deus, adoram ao Senhor, e trombando com as pessoas nas ruas maravilhosas daquela cidade, e encontra com um sacerdote, encontra com outro adorador, encontra com outro servo do Senhor, estando todos ali, e você cruzando com essas pessoas, sabe como fazemos hoje quando encontramos algum irmão, a paz do Senhor, irmão, não é assim? E lá estaremos todos juntos fazendo isso, servindo a Deus, como sacerdote, reinando com o Senhor. Vai ter trabalho. Mas vai ser bênção. Deus inventou o trabalho lá no Éden, não foi? Criou o homem, colocou, você vai cuidar desse negócio. E nós reinaremos com o Senhor. Que bênção. Às vezes eu fico viajando, e aí é viagem, sabe? Abre um parênteses que pode ser heresia, tá? Mas imaginando o pós, depois de tudo isso, Deus nos chamando como seus sacerdotes ali, e pessoas que reinam com Ele. Gente, vamos agora fazer uma outra, sabe? Desenrolar uma outra história. Fico imaginando como vai ser isso lá. Que trabalho nós vamos ter, como é que vai ser reinar com o Senhor, cultuar ali o tempo inteiro esse Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que nós tanto ansiamos por estar do lado dele, e agora trabalhando junto com ele, estando com ele, reinando junto com ele, servindo e adorando ao Senhor como sacerdote ali. E todos os meus irmãos lá, fazendo também a mesma coisa, sem falsidade, sem ego, tapinha nas costas, como nós fazemos hoje aqui, gostamos de receber ali um tapinha nas costas, foi uma bênção, que bom que você falou, isso enche ali nosso coração. Lá não, seremos todos iguais, testemunhando, glorificando ali o nosso Senhor, e de tudo o que Ele faz por nós, de tudo o que Ele fez por nós, e estaremos alegres ali com Ele. Cristo então, nossa esperança da glória. Eu gosto de João, quando ele escreve lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, e eu fico imaginando ele escrevendo essas coisas. Eu fico assim, dá vontade de abraçar, sabe aquela coisa assim, eu tenho vontade de abraçar esse moço. Porque ele diz, olha, amados, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sabe, eu fico imaginando João, curioso, como eu e você, curiosos aqui, como é que vai ser isso lá? A gente não sabe direito. Ele também falou, eu não sei direito como é que vai ser. Eu sei que nós somos filhos de Deus. Isso eu sei. E vocês, meus amados, são filhos de Deus. Vocês que estão aqui são filhos de Deus. Vocês não sabem, assim como eu não sei como é que vai ser isso lá. Como é que vai ser essa cidade santa, essa nova Jerusalém que desce do céu ataviada como uma noiva para o seu marido. Nós vemos algumas coisas, algumas ilustrações que esses irmãos fizeram para nós, naquilo que a gente talvez possa entender um pouco mais, ouro, cristais, Isso talvez se aproxima um pouco mais de nós, mas isso não representa a sua totalidade. Mas ele fala, não sei como é que vai ser isso, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha que maravilha. Não sei como é que vai ser isso direito, mas eu sei que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. É isso que Jesus fará. Fará de você alguém parecido com Cristo. Sabe, talvez tenha sido o seu anseio nessa vida ser mais próximo de Jesus. Quantas vezes você ouve uma mensagem, ou lê a Escritura, e olha, eu quero ser parecido com Cristo. Eu quero viver como Cristo viveu. Eu quero tomar as decisões que Cristo tomaria no meu lugar. Já passou isso pela sua cabeça? Já pensou assim? Nossa, como eu queria ser parecido com Jesus. Como eu queria viver como Jesus. Desprendido das coisas desse mundo. Falando, testemunhando a respeito do Evangelho de Deus. Apesar das circunstâncias. Sem vergonha. Com ousadia. E se necessário for, ir para a morte. Glorificando a Deus porque fui ali encontrado de alguma forma digno de morrer por causa de Cristo. E nós não conseguimos, falhamos. Por causa desse Adão que está aqui dentro ainda, não é? E que às vezes nós caminhamos, damos 2 passos e percebemos que às vezes damos um para trás, porque puxa, falhei de novo.
Deus tem misericórdia de mim. Muda a minha vida, muda o meu coração. Não é assim que a gente faz? E o Espírito Santo vai te confrontando ali, e vai mudando, vai te ajudando nesse processo de santificação que nós vivemos. E que vamos viver plenamente essa santidade lá com Ele. Olha o que Jesus fará, transformará a sua vida. Aqueles pecados de estimação não estarão mais com você. Aquilo que te incomoda não vai estar mais com você. Aquele seu desejo de fazer o bem e às vezes não conseguir, como Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, que eu sei que eu tenho que fazer, não consigo. Mas o mal que eu não posso, que eu sei que eu não tenho que fazer, esse eu faço. E quantas vezes eu olho para Paulo falando, Paulo, eu sou pior ainda. Você falou mentira dizendo que era o pior dos pecadores, não, eu sou pior que você. Você escreveu 13 cartas lá, é 13 mesmo, né, do Novo Testamento. O maior escritor do Novo Testamento foi Paulo. E ele falava, eu sou o pior dos pecadores. Eu falei, então eu sou o quê? Né? Picareta exponencialmente. Mas eu vou ser semelhante a Jesus. Eu tenho essa esperança. Pior, sabe, por pior que você seja, por piores que tenham sido as coisas que você fez ao longo da sua vida, se você teve um encontro com Jesus, e sabe quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, e tem essa esperança do que Ele vai fazer, você e eu seremos então semelhantes a Ele. Olha que bênção. Se isso não enche o nosso coração como igreja do Senhor, o que mais pode encher o nosso coração? Se ser parecido com Cristo não é o que traz mais esperança para nós como igreja do Senhor, nós não somos igreja, irmão. Faz sentido isso para você? Se o querer ser parecido com Cristo não é o que nos move, o que nos move então? O que te faz acordar de manhã e sair de casa? O que te motiva a vir para cá? Se não ser parecido com Cristo cada vez mais. E pautar a nossa vida cada vez mais parecida com Ele, mas mesmo não conseguindo aqui, eu tenho essa esperança que Ele fará isso por mim, lá eu serei semelhante a Ele. E olharei para as coisas aqui, para todo o julgamento do que o Senhor vai fazer, e falarei, justo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Mesmo que, não sei como vai ser, mas olhe de repente alguém que eu conhecia, um parente talvez sendo condenado, santo, santo, santo é o Senhor. Porque você é diferente. Porque você é como Ele, você é parecido com Ele, e quem sabe você e eu aqui como João, falando, eu não sei direito como é que vai ser esse negócio, mas eu tenho certeza, eu tenho essa convicção de que nós seremos semelhantes a Ele quando Ele se manifestar. E qualquer que nele tenha esta esperança, então purifica-se a si mesmo, vai, continua, sabe, nesse processo de purificação, cada vez mais, se essa é a sua esperança, como disse ele, então, se você tem essa esperança nele, purifica-se cada vez mais, como também ele é puro. Não vai ser fácil, não é fácil. Ele mesmo, Cristo, disse que não seria. Mas Ele mesmo, Cristo, prometeu que estaria conosco, nos fortalecendo, nos mantendo perseverantes nessa caminhada, nessa jornada, como peregrinos aqui, né, como pessoas que aqui caminham, fraquejando, manquejando em alguns momentos, fortes, fortalecidos em outros, mas com essa esperança, essa convicção de que somos dele, somos ovelhas dele, e Ele tem nos mantido perseverantes. E isso deve nos motivar a cada dia a querermos ser mais parecidos com Cristo, purificando cada dia mais a nossa vida para a glória do Senhor. Unicamente para a glória do Senhor. Para que o seu nome seja exaltado aqui neste lugar, aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, onde você passar. Para que o nome do Senhor, então, seja glorificado. E aí, seguindo então, por último, para a gente encerrar, o Cordeiro, rumo a essa nova criação. Michael Gorman, no livro Lendo Apocalipse com Responsabilidade, ele diz assim, olha, nós fomos redimidos de uma cultura de morte. E como que nós somos redimidos dessa cultura de morte? Pela morte do Cordeiro. Por sua fidelidade até a morte.
sendo tudo isso, paradoxalmente, a própria vida. Olha que coisa interessante. Nós somos redimidos de uma cultura de morte, de condenação, de pagamento, como salário daquilo que nós merecemos, que a morte, não é assim? Isso acompanha a vida do homem desde a queda, porque não obedeceu ao mandamento do Senhor. O Senhor disse: olha, você vai morrer. Maldita é a terra por vossa causa. E Paulo escreve lá aos Romanos, né, dizendo que a própria natureza aguarda ansiosamente, como dores de parto, pela redenção dos filhos de Deus. E nós somos redimidos, então, dessa cultura de morte pela morte de Jesus, pela morte do Cordeiro, e por sua fidelidade, cumprindo a sua missão até a morte. Assumindo essa posição nossa de pecador, indo até a cruz receber toda a ira de Deus por causa do pecado, e Deus resolve a questão com o pecado em Jesus. Ele é justo em matar Jesus, ao mesmo tempo que é justificador daqueles que têm fé em Jesus, como Paulo escreve lá no capítulo 3 de Romanos. Ele é justo em condenar o pecado, e pela morte de Jesus hoje nós temos essa esperança de sermos então justificados, fomos justificados pela morte dele, para termos essa esperança do que Jesus fará em nós, do que Jesus fará na nossa vida, para a glória do Senhor. Isso tudo é vida. Então todo esse processo de morte nos trouxe vida, todo esse processo de morte nos trouxe esperança de vida eterna com o Senhor, viver para sempre para a glória de Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor. É isso que Jesus fará. E Jesus nos convoca a segui-lo, então. Olha o que ele diz aqui, lá em Marcos: se alguém quiser acompanhar-me. Olha as características daquele que quer acompanhar Jesus. Como então seguir o Cordeiro? Rumo a essa nova criação. Como acompanhar a Jesus, seguindo então para essa nova criação? Ele traz as características daquele que segue a ele. E a primeira delas é negar você mesmo. Esse talvez seja o maior desafio do ser humano. Negar o nosso ego, as nossas convicções, a nossa vontade, aquilo que eu sei. Aquele síndrome de Gabriela, né? Aquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? E Jesus nos convoca a fazer essa negação de nós mesmos. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, não tem valor nenhum se não passar pela peneira das Escrituras, pelo crivo das Escrituras. E Ele te chama, assim como me chama, a negar a mim mesmo, a renunciar a mim mesmo, as minhas convicções, renunciar aos meus desejos, renunciar à minha vontade, para que eu possa então seguir a Jesus. Toma a sua cruz. E aí sim, siga Jesus. E olha só o grande confronto que ele nos faz: pois quem quiser estar do lado direito, quem quiser ser chamado ovelha do Senhor, quem quiser receber as bem-aventuranças de Deus naquilo que Ele fará por nós, Ele diz: olha, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Eu tenho que perder a vida para salvar a vida? É isso mesmo. É isso mesmo. É perder aquilo que você chama de vida para receber aquilo que de fato é vida. Porque às vezes nós acreditamos que o que estamos vivendo aqui é vida, e não é, meu irmão. Seja ela boa, seja ela ruim, vida, de fato, é aquilo que teremos com o Senhor. Até porque isso aqui é muito passageiro. Até porque isso aqui, sabe, 70, 80 anos, como diz a Escritura, a gente vai envelhecendo, a gente começa até a contar o tempo regressivo, né? Falta quanto agora? Ser 70, 80? Então, nessa contagem regressiva aí, falta quanto tempo? Mas pode ser hoje, pode ser amanhã, você pode amanhecer morto,
Pode sair ali fora ali e morrer. Sabe, ele diz, olha, quem quiser salvar, então quem quiser seguir o Cordeiro rumo a essa nova criação, precisa então perder a vida. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, esse a salvará. Olha só. Então o chamado do Senhor, a convocação do Senhor para nós nessa noite, encerrando essa conferência, é uma avaliação da nossa vida. Como tem sido a sua vida diante do Senhor? Desse Jesus que prometeu todas essas coisas, que volta de forma inesperada, que vem como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, como ladrão à noite, que volta de forma gloriosa, e todo olho verá, as nações se lamentarão diante dele. Esse Jesus está falando para você, olha, perca a sua vida por amor a mim. Considere tudo isso que você vive como lixo diante do Senhor, porque o que importa de fato é Cristo, meu irmão. Cristo precisa ser o centro, e tenho certeza que você é pregado aqui, Cristo como centro da sua igreja, como centro do louvor, como centro da mensagem. Vivemos aqui, dentro dessas paredes, um culto cristocêntrico, não é assim que acontece? Precisamos fazer isso do lado de fora, uma vida cristocêntrica, onde perdemos a nossa vida para ganhar uma vida, onde morremos para viver. É esse o convite, é essa a convocação de Jesus para as suas ovelhas. E ele diz, olha, ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não sei você, se de repente você ficou a mão na cara com aquela angústia daquela imagem que vimos lá no começo, por ter se envergonhado do Senhor, por ter tido vergonha de anunciar o Evangelho, de viver o Evangelho, de praticar o Evangelho, de viver o Evangelho com filosofia de vida, e olhar para o que Jesus disse, mostrando ali nas Escrituras como nós devemos viver, de fato vivendo assim. Ele disse que para esse, o que vai acontecer também é vergonha. Ele disse, Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória. Que não seja esse o seu caminho, que não seja esse o meu caminho, que não seja o caminho dessa igreja aqui, mas que o nosso caminho possa ser pautado de fato da esperança do retorno glorioso do Senhor, da volta iminente do Senhor, onde Ele vai julgar as nações, julgar todas as pessoas por aquilo que elas fizeram, e aí de fato receber a sua sentença. Mas nós que somos igreja de Deus, nós que somos igrejas do Senhor Jesus Cristo, que somos ovelhas dele, nós aguardamos ansiosamente por esse momento, porque eu vou estar lá do lado direito dele, recebendo as bem-aventuranças daquilo que ele falar por nós. Amém. Graças a Deus. E esse é o versículo lema dessa conferência, né? Cristo está em você, meu irmão. Não esqueça disso. Cristo está dentro de você. O que lhes dá essa confiante esperança de participar da sua glória. Que isso mova o seu coração para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, essa palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos para mais algumas perguntas? Quem quer iniciar? Sim, tinha um aqui falando sim. Tem um que falou sim, né? Esse é bênção. Tem uma lá atrás. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Paz, irmão. A exposição e a explicação foi excelente. Sabemos quem Cristo é e o que Ele fará. Glória a Deus por isso. Mas durante a palestra me surgiu uma dúvida não muito relacionada ao centro da mensagem,
algo periférico que está relacionado ao Senhor. Para a gente glorificar ao Senhor, filosoficamente, eu acredito que nós nos lembraremos do que nós fomos e do que Ele nos salvou, para que a gente dê glória a Ele eternamente por isso, né, pela misericórdia. Mas a gente percebe nas Escrituras, na profecia de Isaías, que Ele fará novos céus e nova terra, né? E que não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se lembrarão. Como a gente lida com essa questão filosófica diante desse texto? É uma pergunta interessante e ela acaba, a resposta para isso acaba enchendo o nosso coração ainda mais de alegria, né? Porque se aquilo que hoje me atormenta e as minhas lembranças do passado, da minha vida, de pessoas que viveram junto comigo, das minhas angústias, das minhas dificuldades ao longo da vida, elas atormentam de certa forma, né, o ser humano, e nós vemos aí tantas coisas que acontecem, né? Falta de esperança, depressão, por causa das angústias da vida. Quando o Senhor fará todas as coisas novas, isso não fará parte mais desse ser humano. E isso acontece porque somos pecadores, né? Nós hoje temos essas dificuldades por causa do pecado que habita em nós. Nós pecamos, nos angustiamos, ficamos angustiados porque o Espírito nos move a ter esse desejo de fazer o certo, ainda quando erramos. E nessa profecia de novos céus, nova terra, por mais que aí é uma questão misteriosa de que nós vamos lembrar lá, se lembrarmos de alguma coisa dessa terra, ela não nos trará angústia, não nos trará tristeza, porque aquilo que estaremos vivendo ali é uma vida nova, de um corpo já incorruptível, de um corpo já transformado, de uma mente já transformada, olhando para a realidade como Jesus olha, como Cristo vê, né, como o Senhor vê. E isso faz toda a diferença, porque, como disse João, nós seremos semelhantes a Ele. E toda lembrança, se houver alguma coisa, ela não trará dificuldade, tristeza, angústia para nós, porque nós seremos semelhantes ao Senhor. A ponto de olhar para todas as coisas e dizer, o Senhor fez todas as coisas boas, todas as coisas justas, e nós estamos aqui pelos méritos do Senhor por nós, né? Estou aqui, lá na glória, né? Aqui neste lugar que Ele preparou, né? Cidade Santa, nessa nova Jerusalém, nesse céu que habita a justiça, glorificando a Deus pelo que Ele fez de transformação por nós, né? E isso enche o nosso coração de esperança, meu irmão, sabe? Porque pensar nas tristezas nos angustia, e lá eu não vou ter angústia nenhuma. Graça e paz, meu irmão. Paz, irmão. É baseado até nesse mesmo contexto do irmão. Assim, não há dúvida, a passagem, esse momento é maravilhoso, esclarece muitas coisas para nós. Mas eu penso com relação já da outra parte, próximo desse versículo que o senhor leu, que fala assim que quando nós chegarmos lá, passará o livro, né? E lá vai ser lido e falar sobre tudo o que aconteceu e será separados, né? Para a direita e para a esquerda. Então, quando a gente, hoje, vivendo o que nós fomos recebidos na palestra hoje à tarde, fala que nós temos um justo advogado, que julga nossas causas, e que nós somos perdoados, e que o Senhor não mais lembrará de nada daquilo que nós estamos fazendo, desde que nós estamos arrependidos de nossos pecados, o Senhor não se lembrará mais deles. E como eu me identifico diante deste momento, que o Senhor irá ler os livros e afastar os bodes das ovelhas? Então, os livros ali vão contar toda essa história, né? E daquilo que fizemos por meio do corpo, os seres humanos de forma geral, né? Quando eu falo fizemos, todos os seres humanos estarão ali diante do trono para serem julgados e condenados, né? De fato, condenados aqueles que não são ovelhas do Senhor, que foram, então, ao longo de toda a vida, pecadores, não se arrependeram, não foram regenerados, transformados pelo próprio Deus, receberão ali a sua justa condenação, né? E é até interessante a sua pergunta, porque quando olhamos para os que estão à direita, também foram pecadores ao longo da vida. Também fizeram as mesmas coisas que aqueles que estão à esquerda fizeram, mas foram regenerados e transformados e levados ao arrependimento pelo próprio Deus.
Esses são ovelhas do Senhor, dos quais o Senhor não lembrará mais dos seus pecados, porque eles foram pagos na cruz. E para quem é ovelha do Senhor, isso faz diferença na nossa vida, porque eu não olho para a minha vida diante de Deus estando à direita, onde não serei condenado pelos meus pecados, ainda que eles existem. Eu peco, você peca, né? Se lembrarmos, olharmos para trás, vamos lembrar dos nossos pecados, daquilo que fizemos, que a Escritura declaradamente condena. Mas como é que eu estou ali à direita de Deus? Sendo que também podem ter registros da minha vida, também ali naqueles livros, porque Jesus apagou, porque Jesus pagou por causa, né, aquela condenação que eu deveria receber, aquele lado esquerdo que eu deveria estar, não estou porque Jesus foi à cruz e recebeu o castigo que eu deveria receber. E justo é o Senhor por causa disso. Às vezes pensamos, poxa, estavam os dois em igual condição, e Deus separa uns, apesar do seu pecado, e não escolhe outros, apesar do seu pecado também, não é? E nos coloca numa posição de sermos ali considerados filhos de Deus, como disse João. Por quê? Porque Ele quis nos salvar, quis nos regenerar, nos colocar ali, e isso é uma grande alegria para o nosso coração. Sabe, não foram os meus méritos, ou deixar de pecar que me deixa do lado direito do Senhor naquele momento de juízo, mas porque Jesus pagou pelos meus pecados, foi crucificado por causa dos meus pecados, Deus derramou sobre Ele toda a ira que devia estar sobre mim, e me deu agora essa condição de estar do lado direito do Senhor, mesmo sendo pecador. O que está à esquerda vai estar angustiado, porque vai lembrar dos seus pecados. E estará ali pensando, olha, eu estou aqui porque eu mereço. E quem sabe nós, à direita, pensando, eu estou aqui, mas eu não mereço. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque eu estou aqui. Esse mesmo juiz foi o que morreu por mim lá na cruz. E por isso eu estou aqui desse lado. Não porque eu fiz o bem. Eu devo fazer. Mas não foi isso que me deixou ali. Ou que me deixa naquela condição de estar ali. Eu tenho outra pergunta ali. E que alegria isso, né? Que alegria. A paz, pastor. Paz. Pegando esse gancho de novo céus e nova terra, eu creio na salvação, eu creio na nova vida, eu creio que a morte não haverá quando a gente for salvo, eu creio que não haverá mais nada que existe aqui. Mas quando eu leio em Isaías 65, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, porque eu fico, vamos dizer assim, cabeça bugada realmente quando eu leio em Isaías 65, 20, que o profeta Isaías ele fala assim: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. E um pouquinho mais para baixo ele fala assim: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Então, assim, a árvore ela vive muitos anos. O que o senhor pensa sobre isso? O que é essa maldição aos 100 anos? O que é essa criança que não vai viver poucos dias? O que o senhor pensa sobre isso? Porque quando eu me deparo com o profeta Isaías, nessa passagem aqui, eu fico com uma dúvida. Eu creio que não haverá mais morte, eu creio que teremos uma nova vida, mas eu tenho muitas dúvidas sobre essa passagem. Obrigada. Eu queria dizer assim, bem-vinda aos diversos bugs que vão dando na cabeça da gente, porque é assim mesmo, né? Há determinadas coisas na Escritura que não são tão claras e não são reveladas a nós. É muito comum você ouvir falar assim de Deuteronômio 29, já ouviu alguém falar assim? Vai lá para Deuteronômio 29, porque tem coisas que estão reveladas, tem coisas que não estão. Mas quando a gente pega profecias dos fins dos tempos, como eu disse aqui, sabe, cola Gênesis em Apocalipse, cola lá os primeiros capítulos de Gênesis, nos últimos capítulos de Apocalipse, o que nós vemos lá em Gênesis na criação? É um homem que não está ali ainda sofrendo das dores por causa do pecado. Então você vê ali uma longevidade, não existe esse tormento da morte. Não existe
o tormento do adoecer, do envelhecer, que isso são coisas do que? Do ser humano pós-queda. Essa é a vida daquele homem, nós vivemos isso atormentados por causa da queda, por causa do pecado. Então essas coisas entraram e fizeram parte da sociedade, fizeram parte da vida do ser humano depois da queda. Antes não era assim. Então durante todo o período do homem ali no Éden, ele gozava então de uma longevidade, de uma eternidade com Deus, e não haveria crianças ali que envelheceriam, crianças que teriam poucos anos de vida, velhos que estariam ali atormentados por causa da expectativa da morte, porque o que existia então naquele momento do Éden era a presença de Deus de uma vida eterna com o Senhor. Quando nós olhamos e jogamos lá para o Apocalipse, quando também os profetas vão apontar para essa nova cidade, novo céu e nova terra, é a mesma ideia, de onde é um lugar onde não haverá mais dificuldade, não seremos mais atormentados por essa dificuldade de pensar que nós vamos morrer, porque seremos longevos eternamente com o Senhor. Como se dará isso se teremos pessoas ali em situação de criança, pessoas velhas, pessoas mais novas? Como será? Não sabemos como vai ser lá. Então, é algo que, de fato, mexe com a nossa curiosidade, com a nossa expectativa, e tentar pensar como é que vai ser no céu. Certa vez, Jesus foi questionado: eu vou reconhecer minha mulher, vai ter casamento, não vai? Não, não é assim, filho. Não vai acontecer essas coisas que são comuns dessa era. Mas seremos diferentes, estaremos ali para sempre com o Senhor, num corpo incorruptível. Sabe, seremos ali semelhantes a Jesus. Como é Jesus corporalmente? Como vive Jesus no céu? Como é essa natureza celestial? Sabemos como vai ser. Mas sabemos que não seremos mais atormentados pelas coisas que acontecem aqui, como hoje somos atormentados. Você queria falar, pastor? Pode, claro. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. A pergunta da irmã, ela sempre gera realmente muita dúvida na mente das pessoas. O fato é que os textos proféticos, ou os livros proféticos, eles às vezes em uma mesma perícope, uma mesma porção, um mesmo texto profético, o profeta ele não sabia de fato, ele profetizava, mas nem sempre ele sabia o período de cada acontecimento. Então é possível que nesse trecho, por exemplo, ele não esteja falando da eternidade, mas da libertação do povo do cativeiro em que estava, pelo o Ciro, no caso, o que iria acontecer, como por exemplo a profecia de Joel. Os migradores, aqueles cortadores, aquela coisa toda vem, destrói toda a plantação, destrói o povo de Israel, e ao longo do livro de Joel, do profeta Joel, vai apresentando o período da restauração. Esse é só um exemplo, Então ele fala sobre a restauração, depois do pedido de perdão, ele fala sobre a restauração das colheitas, da terra, mas no capítulo 3, ele continuando falando da restauração, ele também fala de uma restauração espiritual. Então ele já profetiza a vinda do Espírito Santo no Pentecoste, no mesmo texto. Ele fala da restauração naquele período, que o povo seria restaurado. Ele fala da restauração no dia de Pentecoste, que o Espírito Santo viria. E ele também fala sobre novos céus e nova terra, sobre o céu e a terra que passarão pelo fogo para serem purificados. Então, a gente tem que ter o cuidado também, quando lê os livros proféticos, de compreender qual o período de cada acontecimento ali. Quando ele fala sobre a morte, o tempo de vida e etc. e tal, provavelmente está falando sobre quando o povo voltasse para a terra prometida, E ali o povo viveria, como fala nos textos, de prosperidade, de longevidade e etc. e tal. Então, em um mesmo texto profético, pode estar falando sobre períodos diferentes. Só que o profeta não tem o discernimento para dizer, isso vai acontecer no período dos apóstolos, isso daqui já é para o final dos tempos. Não sempre, mas quase sempre isso é possível acontecer, principalmente em Isaías, Jeremias e Ezequiel. Daniel já vai falar mais das questões futuras, mas mesmo em Daniel, nós vemos a profecia do sonho, o sonho de Nabucodonosor, por exemplo, ele vai se cumprir ao longo da história até Roma tomar conta do mundo. Mas do capítulo 10 em diante do profeta Daniel, ele já está falando sobre o fim dos tempos, já sobre, ele até pede para sela as profecias, porque não é para esse tempo. Então talvez o que a irmã leu, se a gente ler o contexto todo o capítulo, é bem provável que esteja falando sobre a libertação do povo e o regresso do povo à terra prometida, no caso aqui ainda, que prefigura a eternidade.
Amém. Excelente.